Fala, exploradores do canal Geociências. Hoje, nesse vídeo, nós vamos abordar o que está sendo colocado em pauta agora no tabuleiro geopolítico internacional. Os reis se moveram. Isso mesmo, eu sou o professor Reginaldo Vitorino, especialista em conhecimentos de ciências da Terra, ciências meteorológicas, astronômicas e curiosidades em geral, bem como também nos conhecimentos de geopolítica. Bom, acredito que já é do conhecimento da maioria aqui, né, o atentado que ocorreu contra a vida de Donald Trump. Hoje faz exatamente 7 dias, né, foi sábado passado, no primeiro showmício que ele realizou, né, na sua campanha, antes dele oficializar, né, o seu vice. Ele sofreu uma tentativa de assassinato logo após, né, ele iniciar a sua campanha, e na semana, né, depois do susto, como nas palavras do próprio Trump, né, falando que ele foi livrado por ação divina, né, Deus o livrou. E de certa maneira, se observarmos como foi, né, realizado o ataque à pessoa de Trump, nós vemos que realmente foi algo ali milagroso ele ter, né, escapado desse processo. Mas, né, o foco desse vídeo não é o processo ali, como se deu, como se deixou de dar, né, o atentado, que já está aí extremamente esclarecido a todos, né, o processo que tentou culminar com a vida de Trump, mas o objetivo é observarmos as ações concretas, tanto que Trump e Putin, né, adotaram nessa última semana, e vocês vão entender, né, o processo, como está, né, o andamento da terceira G, porque sabemos que nós estamos já vivendo em meio ao confronto, porém é um confronto, né, digamos, nos moldes da Guerra Fria 2.0, onde nós estamos observando a Rússia retomando, né, as suas posições estratégicas no mundo, financiando os inimigos do Ocidente / Estados Unidos, né? E como falamos, Trump, né, numa ação resposta, né, aos globalistas que querem, né, de alguma maneira retirá-lo do caminho, porque ele não seria um presidente fácil, domável para os objetivos dos globalistas, assim como eles têm um grande problema no Oriente com Putin e Xi Jinping, além de outros líderes que não se alinham aos objetivos deles, onde eles querem, né, que fóruns multilaterais internacionais sejam os tomadores das decisões sobre as nações, retirando totalmente a soberania dessas nações. E lembrando que essas nações como Rússia e China, eles não querem, né, esvaziar o poder das suas nações e muito menos dos seus líderes, e da mesma maneira Trump vem apresentar esse propósito para os Estados Unidos, mas propondo uma paz, uma trégua com Putin. Quando ele foi sabatinado, né, nas redes de TV americana, ele veio exatamente trazer esse argumento, sem entrar em muitos detalhes, mas já sabemos, né, de outras sabatinas, que o propósito dele é exatamente tirar os Estados Unidos de maneira unilateral. Sabemos até que os senadores democratas, com a maioria no Congresso, conseguiram realizar uma emenda à Constituição americana, né, não permitindo que o presidente em exercício possa fazer essa saída unilateral. Porém, pressionado, ele informou que o trato será esse: sentar-se com Putin. Isso mesmo, né? Trump, a nível, né, de Orbán da Hungria, né, que está na presidenta rotativa da UE, ele foi fazer uma viagem, né, uma tentativa de plano de paz, né, foi bem recebido, inclusive por Putin, né, como muitos analistas apontam, né, dentro da UE somente 3, né, da UE / OTAN, né, porque a Turquia não faz parte da UE, mas faz parte da OTAN, somente os 3 líderes, Turquia, Eslováquia, que tentaram assassinar, se vocês se lembrar, o primeiro-ministro, né, ainda em meados, né, de maio, ele está bem agora, e o Erdogan da Turquia e o próprio Orbán, né, são os líderes ali da Europa, da OTAN, fora Trump, né, que tem esse livre circulação, né, ali no Oriente. Então Trump propõe isso, acertar com Putin, né, um processo onde os Estados Unidos venham a se manter fora, venham a sair completamente dos conflitos internacionais e dissolver a OTAN. Isso mesmo, se não ouviu errado. Ele realmente tem falado isso, porque o projeto do Trump, ainda mais agora com o vice que ele escolheu, que é o senador republicano, né, pela Califórnia, o J.D. Vance, que também já veio com um pronunciamento duro, muitos falando que ele está propagando fake news, mas não se trata disso, de apenas trazer uma análise realista, né, do atual cenário que a Europa se encontra, onde ele fez um discurso duro contra o seu maior
aliado, né, o maior aliado americano, melhor falando, não o De Vance como pessoa pública ou Trump, mas falando, né, em questão de governança internacional das nações, falou duramente contra o Reino Unido, dizendo que em pouco tempo, né, o Reino Unido será a primeira potência islâmica nuclear, né? E não para por aí. Com esse movimento do Trump e De Vance, né, afirmando que não há sentido no dinheiro do contribuinte americano ser aplicado na manutenção da guerra da Ucrânia e arrastar os Estados Unidos, bem como o mundo, possivelmente, para um conflito nuclear estratégico, uma vez que nós já vamos abordar a questão do Putin, né, que está sendo muito discutido, né, entre as mídias internacionais, principalmente do Oriente, apesar que no Ocidente, felizmente, né, os algoritmos são programados exatamente para que a gente tenha dificuldade em achar informações. Mas se você pesquisar, né, na Al Jazeera, você pesquisar nas redes, né, de imprensa ali da Índia, da China, da própria Rússia, você vai encontrar essas informações que estamos falando. Mas voltando à questão de Trump, então ficou muito claro que o plano dele de paz é exatamente isso: retirar os Estados Unidos dentro da OTAN, né, usando o mecanismo de convocar o plebiscito, né, dentro dos Estados Unidos da América, onde o povo lhe daria a decisão e, consequentemente, ele conseguiria dessa maneira contornar, né, a emenda à Constituição que não permitiria ele se retirar da OTAN via unilateralmente ou tentar dissolvi-la. Mas com ação popular não há como eles conseguirem, né, reverter esse processo e está, de certa maneira, gerando um caos, um pânico, né, entre os globalistas, entre, né, as instâncias que querem manter esse processo. Aí alguém pode dizer, mas qual seria a vantagem dos Estados Unidos manter isso? Ele teria uma oportunidade de se reorganizar, assim como a Rússia fez, né, com a dissolução da União Soviética, e dessa maneira se reergueu, né, ali após 10 anos, né, da dissolução em 1990. Em 2000 já estava de volta realizando uma guerra na Chechênia, ainda que a Chechênia é uma região autônoma do próprio território russo, né, mas eles conseguiram intervir, superar a situação, e já em 2010, né, como todos sabem, foi a vez da Geórgia, e depois novamente a Ucrânia, e começou todo o processo, ou seja, retornando novamente às ações que a União Soviética fazia no período da Guerra Fria. Então por que os reis se moveram? Como eu disse, eu vou dizer, mas ele ainda não está eleito. Bom, depois dessa tentativa de assassinato, esse atentado contra a vida dele, fica muito claro, né, que as chances materiais dele é muito grande. Agora ele tem chances, né, quase que ilimitadas de vencer, né, Joe Biden, que inclusive está sendo duramente criticado e pressionado pelos seus aliados democratas para que ele possa desistir, mas não há um nome de peso para que possa enfrentar Trump, né? Estão falando da Kamala Harris, né, que é a vice de Joe Biden, mas ela também simplesmente nunca foi vista falando em público, né? Poucas vezes, e nas poucas vezes das aparições aparece sorrindo. Então, como seria um embate dela com Trump? A dupla, né? Porque na verdade não é só Trump, tem o seu vice, né, Davis, que inclusive é tão afiado quanto Trump. Dizem que ele seria uma versão 40 anos mais novo de Donald Trump, uma vez que o senador, né, ele tem a idade para ser praticamente filho do Trump, né? Então ele tem a linha de pensamento, ainda que no passado ele foi crítico de Trump, mas agora ele tem a linha de pensamento muito semelhante à de Trump. E eles já deixaram muito claro que eles vão cortar a linha de financiamento à Ucrânia, né, para que ele possa se concentrar em realmente travar uma batalha não a nível de guerra aberta total, mas a nível de disputa, né, guerra comercial, né, inclusive até levantando a possibilidade de sancionar a China e continuar uma disputa, né, como ele mesmo diz nos moldes aí, né, de maneira a concorrer pelo desenvolvimento científico. Bom, vamos falar o português aberto, né, uma guerra fria 2.0 com a própria Rússia, né, mas evitando aqueles atritos e deixando a Europa, né, ali no escuro. E esse é o temor dos líderes europeus, que têm, né, argumentado que Putin pode aproveitar essa oportunidade. Mas a questão maior não é isso. A questão maior é que os globalistas podem novamente vir, né, tentar executar um plano, né, tentar jogar os Estados Unidos no caos, e principalmente, né, a hipótese de ser levantada a guerra civil americana, que Trump conseguiu de fato, né, retirar totalmente a presença americana, né, em meio ao Oriente Médio e à Europa. Então você sabe que vai ficar o vácuo, vai ser ocupado pela Rússia. Então seria o ponto, vamos dizer, de fraqueza visto do lado democrata, não do lado republicano. E os TGENs, né, os globalistas, iriam aproveitar dessa oportunidade para desencadearem, né,
um evento cataclísmico dentro dos Estados Unidos da América. Esse é o objetivo, porque aí eles poderiam de alguma maneira forçar um golpe, colocar algum dirigente ali dos democratas linha dura que voltasse novamente, né, vamos dizer, esse confronto, né, com a Rússia, mas não seria fácil, porque o país estaria em um conflito civil, né, estaria subdividido em si mesmo, e isso poderia tomar proporções gigantescas, além, claro, de dar a brecha necessária aos seus adversários, né, como iranianos, né, como os próprios russos, chineses, enfim, de realizar ataques simultâneos cibernéticos e a infraestrutura de energia. Então, praticamente, os Estados Unidos ficaria indisponível, não teria condições, né, de projetar suas forças e ir combater fora do seu território. E nesse ponto entra o movimento do Rei do Sul, né? Falamos agora do Rei do Norte, vamos falar do Rei do Sul, né? Sul global e Norte global, quando referimos a esses termos, aonde Putin, né, ele é aconselhado pelos seus conselheiros mais próximos, inclusive, né, do seu mentor intelectual, Duckman, né? Eles têm pensado seriamente em realizar, né, um ataque nuclear. Aí que é o ponto, não somente tático, mas estão se levantando questões de ataque estratégico. O próprio político ali de linha dura, né, da Duma, né, o parlamento russo, Popov, assim como o chanceler e ex-presidente russo Medvedev, eles afirmaram categoricamente, né, que Londres e Paris, né, no caso a França e a Inglaterra, as potências nucleares europeias, são as grandes culpadas pelo ódio que está sendo voltado ao povo russo e, consequentemente, a propagação, né, de más intenções, segundo os próprios líderes ali, os próprios políticos, né, o Popov e o Medvedev, contra a nação da Rússia. E, portanto, isso é imperdoável, deve ser realizado. E Putin fez movimentos, ele, né, colocou em alerta total e em atividade, né, os sírios com os mísseis Samart 1 e Samart 2, né, ainda novos mísseis da tecnologia Iskander, né, que também são mísseis hipersônicos, né, estão atualizados com a nova tecnologia, podendo, né, ser usado na sua capacidade total, sendo deslocado inclusive para os submarinos, né, nucleares aí, né, da classe Belgorod, onde eles podem ficar submersos, né, por vários meses até alguns anos. E o que ocorre? Eles estão em algum lugar do Ártico, do Atlântico Norte, e, portanto, né, vamos dizer, fazendo um cerco à OTAN, exatamente debaixo do seu nariz, segundo os próprios analistas da OTAN. E qual seria esse movimento? Ou seja, Putin está tentando realmente fazer isso, né, nas palavras ali dos teóricos do Duman, né, e do Popov, ou seja, seria necessário fazer um ataque letal, né, uns falam de 3 capitais europeias, outros falam de 6 ou 7, né, nós acreditamos que seja algo dessa natureza, nessa linha, onde você tem 7 nações que de fato estão, né, usando o propósito, as circunstâncias adversas que estamos vendo, os revés na guerra, para tentar ser mais hostil à Rússia. Seria claramente a Inglaterra e a França, né, vocês sabem os últimos acontecimentos, onde a Inglaterra propôs até fornecer munição suja nuclear, né, e mísseis de maior longo alcance. A França cogitou o envio de suas próprias tropas, né, mas depois foi desencorajada pela OTAN. E finalmente temos aí os países mais na fronteira russa, como a Polônia, né, e os Bálticos, Letônia, Estônia e Estônia, todos inclusive fazendo intimidação a próprios cidadãos russos, né, que não tinha nada a ver com a situação, levando em conta também querendo, né, se utilizar, né, dos recursos congelados russos para financiar o conflito na Ucrânia. Então esse movimento mostra que Putin, né, não está blefando, ele colocou as suas armas táticas lá em Belarus, movimentou essas armas estratégicas dentro dos Belgorods, inclusive o avião do fim do mundo, né, que seria aqueles cargueiros, bombardeiros de alta altitude, semelhante aos dos Estados Unidos, exatamente com esses mísseis continentais e sírios instalados, né, próximo inclusive da fronteira da Finlândia. O que isso tem indicado? Os analistas têm observado que ele está a esperar, ele é frio o suficiente, calculista, para aguardar, né, a eleição de Trump e possivelmente essa guerra civil possa estourar nos Estados Unidos. Né, os analistas militares como um todo têm apontado essa possibilidade para daí fazer esse ataque, né, segundo os seus próprios teóricos, né, onde eles cortariam, vamos dizer, né, o mal pela raiz, eliminando as duas potências nucleares europeias, né, fazendo um ataque, como ele mesmo já citou, vocês já se depararam com vídeos, né, somente 3 mísseis necessários para destruir a Inglaterra e, consequentemente, a França, que tem um território mais ou menos proporcionalmente ao mesmo tamanho. Esse seria
o propósito, e o outro ataque seria com armas táticas, já não visando destruir todo o país, mas aniquilando, né, toda ali a sua força, né, e né, as principais cidades, no caso da Polônia, né, Finlândia. Infelizmente seria destruir completamente toda a nação, né, porque são extremamente pequenos os territórios dos Bálticos, né. Então seríamos possivelmente esses alvos, uma vez porque como que seria dada a detonação do catalisador, né? Uma vez que possivelmente os Estados Unidos saia fora, esteja fora de combate, né, dentro de uma guerra civil e consequentemente sem a sua infraestrutura, né, a nível elétrico e até mesmo, né, de infraestrutura de informática, que pode vir, né, inclusive impactar nós também. Nós poderemos voltar à Idade da Pedra. Vocês viram muito bem o ataque cibernético. Muitos estão dizendo que é ataque cibernético, outros estão falando que foi apenas o processo de atualização de software, muito, né, algo ali que ficou, né, muito suspeito o que aconteceu, né, no dia de ontem. Então acredito que todos acompanharam, vocês viram o caos, principalmente nos Estados Unidos da América e na Espanha, onde até hospitais foram afetados, né, pela pane que se deu, né, na atualização do sistema na rede Windows. Então veja que são processos de teste que estão sendo realizados, uma vez levando a questão, também como falamos, a infraestrutura. Os Estados Unidos tem apenas 20 centrais que, se forem atingidas, você derruba completamente a eletricidade em todo os Estados Unidos continental. Então é fácil retirá-lo, né, de combate, né, uma vez que ele já vem estar em um conflito aberto, e aí você pode usar qualquer catalisador, como foi na primeira e segundo G, aonde poderia estourar uma terceira G, não G global, mas localizada, uma terceira conflito ali, localizado na Europa, expandindo-se, né, e a Rússia aproveitaria-se disso, como já está tudo aposto, né. Então, qual que é o grande risco disso? Como falamos, né, que esses ataques nucleares possam vir a ocorrer já agora em 25 a 26. Então é algo muito sério que está acontecendo no mundo. O desdobramento está sério. Estamos vendo que os reis, né, no tabuleiro internacional se moveram, né, tanto do lado oriental como do lado ocidental. E mais uma vez, como é de praxe aqui no canal, nós trazemos as informações necessárias. Nós que estamos no Brasil, né, temos que estar atentos, né, que temos que estar, né, com o nosso processo em dia para que a gente possa estar se resguardando, né, de uma possível escalada a nível global de uso de armas táticas estratégicas, né, uma vez como falamos, possivelmente pode ser que os Estados Unidos não venham se envolver, mas também quem não garante. Mas há essa possibilidade que, inclusive, aí que é a preocupação de todos, né, segundo os teóricos russos, não, mas vai saber, né, se de alguma maneira por um orgulho ferido, algo da natureza, e até mesmo submarinos que também, né, ainda que em bem uma escala muito menor, né, os europeus, os ingleses e os franceses possuam, mas possam desencadear, né, os seus ataques contra a Rússia e assim dessa maneira ela ligar outros, né, lançadores e infelizmente, né, a gente vê o mundo mergulhado nesse caos. Então, como já falamos anteriormente, aí que entra a hora de você se antecipar, preparando ali, né, seu kit de segurança, seu kit de urgência, né, o seu local, né, de refúgio no país, né. Prometemos e vamos cumprir, nas próximas semanas já começamos o nosso curso, né, onde vamos trazer essas informações do cunho geocientífico, né, de conhecimento geocientífico, astronômico, né, meteorológico e técnico, para que você possa se precaver, se preparar. Bom, simplesmente você fala, mas eu não tenho condição, não tenho para onde ir, só estou com o meu carro. Pois bem, então, aí que é a possibilidade. O Brasil, né, nós sabemos que boa parte do seu território próximo ao Atlântico está sobre a região do denominado escudo cristalino. Você está próximo de uma serra, de uma montanha, região, né, montanhosa. Você já tem uma possibilidade de escape, como falamos no vídeo anterior, né, sobre a terceira G, as nações se movimentam fazendo suas alianças ali, já demos umas pequenas dicas. Você tem essa possibilidade com o seu veículo, deixe ele com o seu tanque cheio, de preferência deixe mais 1 ou 2 galões, né, com combustível, para que você possa estar se deslocando para essas regiões, já calculando, procurando ver, né, um local que fique estrategicamente longe das regiões, né, que serão alvos potenciais, né, todas ligadas às Forças Armadas, ligadas ao governo federal, ao governo estadual. Evite essas regiões, áreas de pesquisa relacionadas ao campo do uso de energias nucleares e, né, e o uso de escalares, né, energias escalares nucleares, bem como o setor de desenvolvimento de
mísseis ou mesmo, né, de tecnologia aeroespacial, que fica mais restrito ao estado de São Paulo, né, ou sul de Minas ali, mas tem alguma coisa no Rio Grande do Sul. Então, quem são desses estados, evite essas regiões, né, vale, né, do Paraíba, né, São José dos Campos, no caso de São Paulo, no caso do Sul, na região de Pelotas, né, então o pessoal evite essas regiões, né, você vá no sentido contrário, por exemplo, Rio Grande do Sul, a região da Serra Gaúcha, né, Serra Catarinense, Santa Catarina, Serra Paranaense, no caso de São Paulo, região, né, que está na região das serras, né, de Botucatu, Bauru, enfim, são áreas, né, Paranapiacaba, essa região que te possibilita você ter um refúgio, ainda que você não tenha, mas pelo menos se, né, porventura você observar que o negócio complicou, então essa é a possibilidade, além, claro, daquele kit que informamos e vamos dar com maior detalhes aqui nos próximos vídeos. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você já deixe seu like, compartilhe, né, para que esse tipo de conhecimento possa chegar em maior número de pessoas e nós possamos estar preparados para o que está por vir. E aqui ainda fica o alerta, né, para que você conheça, né, que você, eu tenho certeza que muitos de nós conhecemos, temos até familiares que estão pela região da Europa, né, que a gente possa estar alertando esse pessoal que está lá para estar se antecipando, né, a essa questão, né, porque felizmente quando observamos que os rumos dos ventos começam a soprar nessa direção oposta, claramente, né, vemos que o processo, né, de tempestade, né, está se formando, e é isso que exatamente estamos vendo no horizonte, né, próximo aí já para os próximos 2 anos, né, possivelmente observaremos que poderemos ter um conflito quente, né, naquela região do hemisfério norte, muito trágico. Aliás, há a possibilidade, né, de 2 ou 3 conflitos quentes, né, como falamos, o civil dentro do próprio nação dos Estados Unidos, possivelmente a Rússia com os europeus, né, e nessa questão Taiwan, né, pode vir também ser tomada pela China, aproveitando a oportunidade. Então, nesse vídeo nós abordamos essa questão e eu peço que você compartilhe, deixe seu like, e esse é seu canal Geociência. Até a próxima, pessoal!